quais são os principais indicadores fundamentalistas para selecionar empresas de dividendos, empresas que possam te gerar renda passiva na bolsa. Me chamo Felipe Pessini, eu sou investidor profissional e nesse vídeo eu vou mostrar para você 10 indicadores indispensáveis na hora de selecionar empresas de dividendos, empresas que podem vir a te gerar renda, tá? E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que eu vejo muitos investidores, principalmente os iniciantes, fazendo, é investir para gerar renda olhando apenas para o dividend yield. Para quem não sabe, o dividend yield ele é um indicador fundamentalista que mostra o quanto a empresa distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses para o preço dela atual de hoje, tá? E qual que é o principal problema de olhar apenas para esse indicador? Primeiro é a questão que a gente nunca deve olhar apenas para um indicador fundamentalista para a tomada de decisão. Os investidores institucionais, investidores profissionais não fazem isso. E o segundo ponto é que esse indicador específico, ele analisa dois períodos distintos, tá? Então existe um descasamento do período que é analisado. Então, por exemplo, o dividendo distribuído é referente aos últimos 12 meses, mas o preço que ele é dividido está referente ao preço atual. E com esse descasamento, ocorre um erro muito grande de, a maioria das vezes, empresas que estão no topo da lista desse indicador podem ser empresas muito problemáticas. Porque são empresas que nos últimos dias ou nos últimos meses a cotação caiu muito forte, só que pelo fato delas terem distribuído algum dividendo no passado, isso não precisa ser nem tanto dividendo assim, faz com que aparenta que o percentual do percentual que ela distribuiu nos últimos 12 meses pelo preço dela de hoje, aparenta estar muito atrativo. Então, vou te dar um exemplo. Uma empresa que distribuiu R$1 por ação nos últimos 12 meses e antes ela custava R$20, então é um dividend yield de 5%. Agora, essa empresa de R$20 ela caiu para R$2, caiu 90%. E nesses últimos meses. E esse R$1 de distribuído se mantém o mesmo. Agora, pelo fato dela cair abruptamente, se você olhar para o dividend yield, vai aparentar que o dividend yield é 50% ao ano. Então, se você comprar uma empresa esperando que ela te distribua de dividendos apenas 50% ao ano, isso vai ser uma compra equivocada. Até porque a expectativa de distribuição futura ela é bem menor do que foi no passado. E é justamente por isso que não se deve olhar apenas para esse indicador, tá? Então, investidores profissionais eles não se limitam a esse tipo de análise superficial, eles analisam buscando um conjunto de indicadores específicos que possam refletir a empresa com grande potencial de pagamento de dividendos, por exemplo, tá? E é justamente isso que eu vou mostrar aqui. Então, uma ferramenta tá, em formato de checklist que você pode usar para gerar renda passiva na bolsa. E eu, já começando, eu vou mostrar aqui a tela do meu computador, vou te dar um exemplo de uma empresa que passou nesse checklist e que remunerou muito bem seus acionistas. Tá? Foi um exemplo pessoal, vou abrir aqui na tela do meu computador. Foi um exemplo pessoal referente à Taesa. Tá? Então, as ações da Taesa, na verdade, a aquisição que eu fiz foi em março de 2020, né, quando estava no auge da crise da pandemia. Mas eu puxei até aqui de um dado mais recente, justamente para tirar esse efeito muito adverso, digamos assim. Mas ainda assim a empresa distribuiu, além de distribuir muito dividendo, que pode ser olhado aqui, em torno de R$70 mil só de dividendos, ela ainda aumentou, aqui ela ganhou capital de 70 mil e distribuiu 62 mil só em dividendos, tá? Então, até olhando o resultado da Taesa, se puxar não desde 2020, mas de 2021 até agora, com R$200 mil investidos, ela geraria uma renda passiva de R$1.600 por mês, um ganho de capital de 52 mil em um ano. Então você ganha nas duas pontas, tanto na geração de renda quanto no ganho de capital, e isso é muito importante. E a rentabilidade dela ficaria em 33% acima do Ibov. Tá? E essa combinação de ganho tanto em renda passiva quanto em ganho de capital, ela te traz segurança, poder de decisão, porque ao mesmo tempo que sua empresa aumenta o capital dela, aumenta, né, o preço das ações, você também é remunerado por isso. Tá? Não precisa encerrar a posição, vender as ações para você ser remunerado. Pelo fato dela distribuir, você consegue ter poder de decisão para realocar aquele recurso. Ela te gera renda, então algo que ultimamente os brasileiros vêm buscado muito, né, com a diminuição do poder de compra da população, toda essa crise econômica que a gente está vivendo, é muito importante a renda. E isso, né, o conjunto de tudo isso gera alta rentabilidade, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Então, assim,
novamente, né, para quem quer ter renda e toma decisão olhando para poucos indicadores ou apenas para o dividend yield, esse vídeo é justamente para você, tá? Então, ainda mais agora, nesse cenário que a gente vive hoje, de eleições, né, agora no final do ano, tem a questão do dólar, inflação no mundial, não só no Brasil como no mundo, taxa de juros elevada e a bolsa relativamente barata perto dos seus pares mais antigos. Então, é justamente o momento ideal para que você saiba, entenda a alocação de capital, alocação de recurso para que você consiga ter renda, né? Ter renda com a bolsa, ter renda para ainda mais nesses problemas econômicos que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o principal título do vídeo, que é a questão dos principais indicadores fundamentalistas, tá? Aqui no caso focado para empresas de dividendos, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um checklist e a gente vai fazer junto um exemplo. Então, para empresas de dividendo, tá? Eu separei 10 e vou começar pelo primeiro. Então, o primeiro ponto que é importante olhar, né, antes de selecionar uma empresa de dividendos, é o valor de mercado, tá? Então, o valor de mercado da empresa é importante porque ele está atrelado à consolidação. Então, normalmente, empresas que distribuem dividendos são empresas mais consolidadas, maiores, com valor de mercado maior, e não que uma empresa com baixo valor de mercado não possa vir a distribuir dividendos. Contudo, ela tem de ser mais arriscada, até porque na bolsa, quando a empresa começa a distribuir dividendos, caracteriza que ela está abrindo mão de crescimento, né? Ou está querendo dizer ao mercado que, olha, a gente não vai conseguir entregar um crescimento tão grande, mas por isso a gente vai remunerar o acionista através da distribuição de dividendos. Então é muito importante que o valor de mercado da companhia tenha um piso ali, um piso relativamente elevado. Mais para frente a gente vai entrar nos valores, tá? Outro ponto é a questão da liquidez. E aqui a gente, da liquidez, fala tanto pela questão da entrada e saída da posição. Então, por exemplo, é importante que a empresa ela tenha alta liquidez na bolsa, porque se você investe um valor X lá, e você tem dificuldade tanto para entrar na ação quanto para sair, você movimenta muito o preço, isso é muito ruim, porque isso acaba fazendo você perder muito dinheiro. Então, é importante você atentar à liquidez sim, tá? São dois pontos básicos aqui, valor de mercado e liquidez. O terceiro ponto, né, apesar de ter criticado quem olha apenas para o dividend yield, a única ótica que é relevante olhar para o dividend yield é se ele existe. Então, é sobre a ótica de remuneração. Então, se há um dividend yield acima de 0, por exemplo, quer dizer que a empresa distribui algo, né? Aqui a gente não ranqueia, por exemplo, uma distribuição, uma empresa distribui 15%, a outra 10%, então a gente não faz esse comparativo. A gente quer só saber se a empresa distribui alguma coisa, para depois entrar na precificação, tá? Então, é importante que exista um dividend yield, tá? Sem ser ranqueado, maior, menor, mas que exista um dividend yield. Margem bruta, tá? Aqui em relação à segurança. Normalmente empresas que distribuem dividendos, ela tem que ter margens elevadas, ela tem que ter uma certa eficiência para conseguir remunerar o seu acionista. Empresas com margens muito pequenas dificilmente vão remunerar o acionista em crises, por exemplo, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, olhar para a margem é muito importante. Outro ponto, ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O que é o retorno sobre o patrimônio líquido? Aqui a gente analisa o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O lucro líquido todo mundo sabe, né, o que é, né, a última ponta, né, o que sobra de todas as operações da empresa, né, o que vai que é pertencente aos sócios da empresa. E o patrimônio líquido nada mais é que o capital dos sócios, dos acionistas. Então, comparar quanto de lucro líquido está sendo gerado pelo tamanho do patrimônio líquido da empresa é uma métrica de eficiência, uma métrica de rentabilidade, na verdade. Então, é importante ter esse indicador no radar. Juntamente com o ROA, né, sob a mesma ótica do ROI, tá? Aqui a gente está olhando o retorno dos ativos. Então, se o primeiro era retorno sobre o patrimônio líquido, aqui é retorno sobre os ativos. Também divide lucro líquido sobre os ativos da empresa. Próximo, ROIC. Aqui um item um dos mais importantes hoje. Então, em relação à blindagem da taxação dos dividendos, tá? O que é o ROIC? É a gente comparar o lucro líquido pelo capital investido na própria empresa. Ele mensura se os novos projetos da empresa eles estão sendo rentáveis. É como se a empresa colocasse 1 bilhão nela e saísse 1 bilhão e 100, quer dizer que o ROIC dela é de 10%. Então, empresas, ainda mais nesse momento que está sendo discutida a taxação dos dividendos, já faz alguns bons meses, mas que existe essa discussão em pauta,
as empresas que distribuem dividendos e que têm ROIC muito baixo vão ser fortemente impactadas no seu preço. Por quê? Porque se a empresa distribui e é taxada num valor, o acionista é taxado, e se ela retém, ela não consegue rentabilizar muito esse dinheiro, ela fica com poucas alternativas para remunerar o acionista, e por isso ela é impactada. Agora, empresas que têm um ROIC elevado, elas podem deixar de distribuir e reinvestir nelas mesmas, que elas conseguem dar retorno ao acionista através do próprio ganho de capital. Então é importante que a empresa tenha um ROIC satisfatório. Os dois últimos pontos aqui referentes a crescimento, tá? Agora, então, CAGR de receitas de 5 anos. O que são os CAGRs, esse nome diferente, né? É o crescimento anual composto de receitas dos últimos 5 anos. O que significa isso? Vamos supor que a empresa tenha um CAGR de receitas de 5 anos de 20%. Quer dizer que nos últimos 5 anos ela cresceu a rentabilidade dela, ela cresceu as suas receitas em 20% ao ano, tá? Então, o que a gente espera olhando para o CAGR de receita? A gente espera a capacidade de distribuição futura. Então, para a empresa continuar distribuindo, a empresa pode ter distribuído o dividendo que for no passado, mas para ela continuar distribuindo, é importante que as receitas continuem crescendo e que os lucros também, que eu vou mostrar aqui embaixo, o CAGR de lucro líquido de 5 anos, também continue crescendo. Então, uma empresa que não tem crescimento nem do lucro líquido nem na receita, provavelmente os seus dividendos eles vão diminuir. Então, para que os dividendos continuem aumentando em cada distribuição, precisa que haja crescimento tanto nas receitas quanto no lucro líquido. Por isso, olhando para esses dois indicadores, a gente avalia a capacidade de distribuição futura da empresa, tá? E o último ponto é um ponto bem interessante, tá? Muito relevante, é a participação das empresas no IDIV. Para quem não sabe, o IDIV é um índice de dividendos da própria bolsa, tá? Então, um índice teórico, onde existem diversos critérios, vou até mostrar aqui um pouco para vocês, existem diversos critérios, vou ver se eu consigo deixar esse documento no link aqui do vídeo, mas é um documento da própria B3 que mostra todos os critérios que ela usa para inserir uma empresa no IDIV, né? Então, na metodologia do índice de dividendos. Então, a empresa precisa obedecer a diversos critérios para que ela entre nessa carteira teórica. Então, e são critérios alguns bem rigorosos, principalmente em relação à recorrência, tá? Então, são critérios positivos, né, que filtram bem as empresas e existe uma recorrência de, se não me engano, são 3 anos para que ela possa permanecer lá no IDIV. Então, é um período satisfatório, um período que, comprando determinadas empresas do IDIV, você tem uma certa expectativa de recorrência na distribuição, tá? Bom, então são esses os 10 indicadores, tá? E agora a gente vai para o nosso exemplo. Então, eu vou fazer um exemplo com Randon, RAPT4. Eu vou abrir aqui a planilha e a gente vai fazer junto aqui um exemplo com a Randon, tá? Então, aqui está o checklist. Eu vou até aumentar aqui. Eu vou deixar esse checklist no canal do Telegram. Então, se você ainda não está lá no nosso canal do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou disponibilizar ele gratuitamente e a gente vai fazer aqui o exemplo para Randon. Olha que interessante. Então, é um checklist dos principais indicadores fundamentalistas para empresas de dividendos, tá? Os parâmetros para potenciais empresas geradoras de renda passiva, então para que te gere renda passiva. E aqui a gente vai fazer o exemplo com RAPT4, tá? E olha que interessante. Aqui estão os 10 indicadores que eu acabei de explicar para vocês. Caso você tenha esquecido ou não entenda o que significa esse indicador, tem um dicionário aqui embaixo de indicadores, tá? Aqui mostra todos os indicadores fundamentalistas, qual que é a classe dele, qual que é a expressão numérica, qual que é a interpretação, quanto menor melhor, maior melhor, enfim. Tem a informação de cada índice contábil, então o que significa, qual que é a sua utilidade, qual que é a equação para chegar até ele. Então tá bem detalhado aqui o dicionário de indicadores, tá? Então voltando aqui para o checklist, aqui estão os 10 indicadores e aqui estão os parâmetros que a gente vai usar. Eu comentei um pouco dos parâmetros lá, mas não entrei a fundo neles. Então, por exemplo, vamos fazer junto. Eu vou abrir aqui Randon, então eu vou abrir aqui no Status Invest. Então eu pesquisei aqui Randon, então RAPT4. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, tá? Isso aqui tem intuito totalmente educativo, tá? Então eu abri aqui Randon e o primeiro ponto que a gente tem que olhar é o valor de mercado dele, tá? Então aqui no parâmetro ele avisa para classificar a empresa, selecionar a empresa acima de 100 milhões de valor de mercado. E a gente pode ver aqui que a Randon ela tem um valor de mercado, deixa eu ver, valor de mercado de
3 bilhões 210 mil. Então, está acima de 100 milhões. Então, a gente vem aqui e seleciona. Então concluído, e aí já aumenta 10% aqui no score dela. Próximo ponto está relacionado à liquidez. Liquidez acima de 1 milhão, tá? A liquidez, deixa eu ver onde que a gente pode encontrar aqui. Eu já tinha puxado essa informação anteriormente e a liquidez das ações delas são bem altas, principalmente da ação preferencial, que é a que a gente está, RAPT4, tá? Mas, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, ela é uma empresa líquida, tá? Tem mais de R$1 milhão em negociações diárias, tá? Esse valor é baixo. Depois eu mostro como que dá para descobrir isso também. Então a gente pode vir aqui na busca avançada e você consegue descobrir esse indicador de liquidez, tá? Então eu vou selecionar aqui, liquidez ela tem acima de R$1 milhão. Próximo item, dividend yield, tá? Eu coloquei aqui acima de 6%. Hoje, com a taxa de juros a 13,25%, 6% não é um parâmetro alto, tá? Então a gente coloca aqui 6% e vai ver se ela atende a esse dividend yield. E quando a gente vê aqui, dividend yield de 6, deixa eu aproximar que deve estar pequeno, dividend yield de 6,32%, tá? Então, acima de 6%. Então, seleciono aqui. Margem bruta acima de 40%. Vamos ver a margem bruta dela. Margem bruta 24,95%. Então, não tá, eu não seleciono aqui. ROI acima de 10%. Vamos ver, indicador de rentabilidade. ROI 26,43%. Então, tá válido o ROI. ROA 6,24%. A gente quer só ROA acima de 0. Então, seleciona aqui, positivo, ponto para Randon. ROIC acima de 5%. O ROIC dela está 12,66%. Então, a gente seleciona aqui também. CAGR de receitas dos últimos 5 anos positivo, apenas maior que 0, tanto de receitas quanto de lucro líquido. Então, a gente vê aqui que o CAGR de receitas dela cresceu e o CAGR de lucro líquido não está com dado aqui, tá? Está negativo. Então, eu vou colocar, não vou selecionar porque não tem informação aqui. Então, vou colocar o CAGR de receitas positivo e não vou colocar o CAGR de lucro líquido. Agora, vamos ver se ela pertence ao IDIV, tá? A gente vai rolar aqui para baixo e vai ver se ela pertence ao IDIV. Índice de dividendos, então índices com Randon, índice de dividendos, IDIV, ela pertence ao índice de dividendos. Então, a gente volta aqui e seleciona IDIV, tá? E olha que interessante, dos 10 indicadores indispensáveis, ela passou em 8 deles. Então, a gente coloca o score dela aqui do lado direito de 80%, tá? E aqui é interessante que você pode classificar para várias empresas do seu interesse. Então, eu vou até dar um exemplo aqui de que eu já fiz da Engie, tá? EG3, ela passa... A Engie, ela passa em todos esses critérios, tá? A Taesa, que eu comentei aqui, ela passa em todos esses critérios, né? Quando foi feito o investimento, ela passava em todos esses critérios. Hoje eu não tenho certeza se ela passa, mas a Engie eu tenho certeza que ela passa nesses critérios, tá? Então... É bem interessante isso e eu vou até disponibilizar toda essa planilha, até o mapa mental vai estar tudo lá no canal do Telegram. É interessante utilizar esse checklist não para tomada de decisão de investimento, tá? Mas para um filtro inicial, para posteriormente, né? Até vou explicar aqui com mais detalhes. Então, outras etapas essenciais, não adianta fazer só utilizar esse checklist. Esse checklist é muito importante, ele dá um norte incrível, mas é importante pautar em outras bases também. Então, investidores profissionais, eles avaliam a qualidade mínima da empresa, então avaliam se existe uma proteção ao acionista minoritário, se existe como é que está a governança corporativa da empresa, risco jurídico, a fonte da receita dessa empresa. Então, executar uma análise de balanços, então avaliar o balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, realizar o mapeamento da empresa também, então entendimento do modelo de negócios, quais são os perfis de receita, lucro e endividamento, qualitativo do Peter Lynch, né, quem já teve a oportunidade de ler o livro do Peter Lynch, né, um gestor famoso americano, que classifica as empresas em determinadas classificações e também realiza algumas perguntas chaves para a empresa para ela poder entrar em carteira. E a etapa de valuation, de precificação, né? Se está caro ou barato aquele ativo, tá? Então, assim, é interessante que esse checklist, ele auxilia muito na questão da seleção, né? Do primeiro filtro das empresas. Então, é importante você realizar um filtro, né? Qualitativo, um filtro quantitativo
para que essa empresa, né, uma potencial geradora de dividendos, ela possa vir eventualmente entrar em carteira, tá? E alguns bônus também, tá? Eu comentei aqui também que esse checklist, essa planilha vai ficar no link aqui da descrição, vai ficar lá no canal do Telegram, que o link está aqui na descrição, e o mapa mental de todo esse que eu apresentei para vocês, nesse MindMeister, ele vai ficar também disponível em PDF no Telegram, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu queria agradecer aqui o tempo de vocês. Toda semana, toda sexta-feira agora, a gente está voltando a estudar empresas da Bolsa, então é interessante que você participe todas as sexta-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal e até mais. Abraço.